Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação, compartilha nossos vídeos, dá like, muito like, like é a linguagem do YouTube, é assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento, graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças a seu like. Lembrando que aqui a gente só faz um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Hoje é sábado, dia 29 de novembro. E mais uma vez eu peço desculpas porque ficamos 2 dias aí sem produzir os nossos vídeos. Mas por que ficamos 2 dias? Cara, tá muito chato o embate, né, entre Botafogo Social, Botafogo SAF, é Montenegro, é João Paulo Magalhães, é John Textor, é Ares. E aí, cara, nós temos visto os nossos irmãos que têm mais assim conhecimento de causa, né? Mais expertise na hora de debater o assunto. E aí, como o assunto estava muito pautado, né, nesses dois temas, nesse tema específico, eu achei melhor não trazer outros assuntos, porque aí acaba, né, o assunto ali era muito debatido. Eu vi várias lives, né? O amigo Anderson Mota, o Guilherme Maicão do Gigante Glorioso, os meninos Gabriel e o outro lá do Fogão do Meu Coração, BTB Esporte, Thiago Franklin, Fabiano Bandeira, Otávio Bocon, todo mundo fazendo live falando sobre o assunto. E aí eu falei, pô, não vou me meter nisso não. Porque eu já tenho a minha opinião, e a minha opinião eu já dei há muito tempo, tá? Você quer saber a minha opinião? Cara, olha só. Eu pegaria todos os profissionais que fizeram parte do Botafogo associativo nos últimos 30 anos, 40 anos, e não deixaria chegar nem perto do que sai da SAF, entendeu? 40 anos, eles tinham que passar longe do que é SAF. 50 anos eles tinham que ficar fora do Botafogo, sem dar um pio. Não devia ter nem... Tem que pagar o ingresso para ir pro jogo. Essa é a minha opinião, cara. Então, não quero saber se eles estão certos ou estão errados, porque já vieram errado a vida toda aí e não é agora que vai dar certo. Então, essa é a minha opinião. Não vou entrar aqui em detalhe de processo. O que eu sei é que ontem, inclusive, teve uma live. Estava vendo ali o tempo da live, né, do Thiago Franklin, organizada pelo Thiago Franklin. Não sei se teve mais organizadores, mas o principal eu acho que era o Thiago Franklin, com o John Textor e mais algumas pessoas que estavam ali. E eu vi ali, foram 3 horas e 52 minutos de live. Então, para você ver, cara, muita coisa foi respondida, muita coisa foi dita aí pelo John Textor nesse evento aí que foi a live do TF. Então tá aí, quem quiser ver, vai lá e vê. Hoje eu já vi o vídeo do TF, já vi o vídeo do Iverson, do Botafogo, do Estrela Solitária Me Conduz, e eu tô aqui para fazer o meu vídeo. Agora são 7 horas e 20 minutos do sábado. Eu geralmente faço o meu vídeo de manhã cedo. É até uma coisa que eu preciso corrigir, porque depois que eu faço o vídeo, tem que fazer uma ediçãozinha. A minha edição não é uma edição profissional, mas precisa fazer, né? Como eu já falei para vocês, eu sou rústico. Eu não entendo nada de vídeo, não entendo nada, cara. Eu faço aqui de curioso e o meu intuito não é ter 10 milhões de seguidores. É lógico que se um dia eu tiver, eu vou ficar muito feliz. Mas o meu objetivo aqui é fazer meu vídeo e deixar ele aí pronto para quem quiser ver. Então, eu tenho que fazer uma edição. E aí acaba não tendo um horário certo para o vídeo ser posto no ar, né? Porque dependendo do tempo que eu levo para fazer a edição, juntando alguma outra informação que eu preciso colocar, algumas eu coloco aqui, né? Você sabe.
E são poucas, mas coloco. Tento fazer alguma coisa. Então, não tendo. E eles gravam sempre à noite. Né? Eles gravam à noite para de manhã cedinho estar com um vídeo pronto. Então, eu acho que isso seria o ideal para mim. Cara, mas eu tenho que me organizar. Eu sou muito desorganizado, eu confesso isso. Bom, mas vamos lá. Cara, olha só. Eu falo para você, não é desdenhando de ninguém. Tá? Não é desdenhando, desmerecendo ninguém. Cara, mas você deveria aí, meu amigo, chamar mais pessoas para vir para o nosso canal. Por quê? Cara, o nosso canal é o único canal que faz indicações, que mostra, nós não temos um goleiro. Qual o goleiro que você gostaria? Qual é o goleiro, cara? Nós não temos um. Qual o goleiro? Ninguém fala. Ele só fala assim, o Botafogo precisa de um goleiro. Tá, tudo bem, precisa de um goleiro. Qual? Como contratar? Quanto pagar pelo goleiro? Ontem, inclusive, eu vi um vídeo do rapaz, do Iverson. Até nada contra você, tá, Iverson? Não é isso, não. Mas ele, pela primeira vez, eu vi alguém fazendo uma indicação, que foi ele. Foi ele. Aí ele colocou que eu concordo em algumas posições, eu concordo. Inclusive, alguns jogadores eu já até tinha falado, mas isso em 2023. Para contratar para agora, 2024, para contratar agora no início do ano, em 2025. Né? Então ele colocou o goleiro, o Everson, aquele do Atlético Mineiro, muito bom goleiro. Cara, mas o cara custa 10 milhões. Aí ele colocou o zagueiro, o Vitão custa 80 milhões. Ele colocou o volante, o Fred, um que parece na Rússia, se não me engano. O cara custa 50 milhões. E colocou como atacante o único que eu já falei, eu já tinha falado sobre o Vitão, né? Já tinha falado sobre o Vitão, inclusive depois me arrependi, porque quando eu vi que o Flamengo estava interessado nele, eu vi que o valor dele era muito caro. Muito caro. E não vai chegar aqui no patamar de salário, porque o importante também é o salário do jogador. O único jogador que eu realmente faria um esforço para contratar, e eu já falei sobre ele agora há pouco tempo, quando eu fiz os pontas, né? Inclusive estou devendo os ponta esquerda, eu vou pegar, já estou colhendo ali o material, é o ponta direita, o Marré Carrizo, que é do Vélez Sarsfield, né? O Marré Carrizo. Então, o único jogador, por quê? Por conta da idade e por conta do poder de revenda. Então, esse eu faria realmente o investimento. Nos outros, nem pensar, cara. O Botafogo está pensando em reduzir a folha salarial. Você vai botar jogador de 80 milhões, 50 milhões, 10 milhões? Não dá, não tem condições. Mas ele foi o único que fez isso que eu faço. E aí você vai ver no vídeo 632. Nós já estamos no vídeo 681 ou 682. É esse vídeo que eu estou fazendo para você agora. E eu falava sobre o Cláudio Spinelli. Há 2 meses. Há 2 meses. Então já tem 60 dias que eu falo do Cláudio Spinelli. E quase todo vídeo eu venho falando sobre ele. E isso porque eu procurando os vídeos, eu encontrei esse vídeo 632, porque fala sobre os centroavantes. Quando você vê, se você não quiser ver todo o vídeo, você vai ver lá no final do vídeo, lá no minuto 22, se não me engano, que eu só faço um conteúdo, então os vídeos são um pouquinho mais longos. Então lá no minuto 22, por ali, 20, é no final do vídeo, é o último centroavante que eu apresento. É o Cláudio Spinelli. Centroavante deve ter até vídeo anterior a isso, porque eu já falava dele antes, né? Eu lembro que no jogo contra o Vasco, do Independente Del Valle, na Copa Sul-Americana, que o Vasco foi eliminado pelo Independente Del Valle, ele fez gols nos 2 jogos. Nos 2 jogos ele fez gol. E eu falava, cara, esse jogador aí
muito interessante. E eu lembro, inclusive, que eu falava que quando a gente estava vendo, e eu falo sempre aqui, a minha esposa ela gosta muito de observar, ela não fica vendo o jogo, mas alguns lances ela observa o que eu comento com ela, ela vai e presta atenção e dá a opinião dela, é lógico que é muito importante. Por quê? Cara, porque ela consegue perceber coisas ali que muita gente não percebe. Muita gente não percebe. E aí, contra o Vasco, eu falei, filha, olha esse rapaz aqui. Era o Cláudio Spinelli. O cara parece que tá com maquiagem. Ela, pô, parece mesmo. Ele parece que fez sobrancelha. Fez sobrancelha, botou uma maquiagem que eu acho que num dos jogos estava chovendo. Ele foi pro vestiário e voltou, cara, com a cara sequinha. Parecia que tava maquiado, cara. Ele parece, inclusive, ele parece muito com o Canóbio. Mas é um centroavante de muita movimentação. É um centroavante de muita movimentação. Um centroavante argentino, 28 anos, tem 1,80 m, se não me engano. E é um centroavante muito daquele fuçador, né? Daquele que vai de um lado, vai do outro. Então é interessante você ter um jogador como esse. Por exemplo, nós temos o Arthur Cabral. Uma características diferentes. Você teria o Kadir ali, que é novo, e você teria ali o Spinelli, né? Que é um pouco mais experiente, que é bem mais experiente. Então você teria ali um trio de atacantes onde você poderia fazer variações, onde você poderia buscar variações. E o Cris Ramos e o Mastriani, cara, você devolve. Não tem como. Não tem como. Entendeu? Então, dentro desse aspecto, eu indicava, naquela oportunidade, o Cláudio Spinelli. Falei, cara, não é meu favorito, ele não é meu preferido, mas é um dos que eu indicaria, que eu gostaria de ver com a camisa do Botafogo. Então, Cláudio Spinelli. Aí, nós temos também aí a preparação do Botafogo, né, para o jogo de amanhã contra o Corinthians. Nós já sabemos que o Bahia ontem empatou. O Bahia não consegue ultrapassar o Botafogo com esse empate, então nós fomos ultrapassados apenas pelo Fluminense, né? Estamos com a mesma pontuação do Fluminense, se não me engano, né? A mesma pontuação, mas nos quesitos de desempate. Nos quesitos de desempate nós estamos com vitórias a menos. Nós temos uma vitória a menos. Então, nós estaremos dentro dessa situação. Deixa eu ver aqui. Confirmar. Ah lá, Fluminense 58, Botafogo 58. Mas eles têm 17 vitórias e nós temos 16. Então, no critério de desempate, o Fluminense assume a 15ª colocação e o Botafogo fica ali no G6. Né? Tá ali no G6. E pode ser que o G6 já seja suficiente, dependendo dos outros, das outras competições, né? Que agora, no caso, a Copa do Brasil, caso ela seja vencida ou por Fluminense ou pelo Cruzeiro, aí vira realmente o G6, e aí nós nos garantiríamos ali. O Vasco não. O Vasco não seria interessante, porque com o Vasco nós teríamos que ceder essa vaga, né? Que o Vasco aí vai direto lá para a Libertadores e nós no G6 ali não seríamos beneficiados, ficaríamos ainda na pré-Libertadores. Mas o Cruzeiro, o Corinthians também nessa situação, né? Porque a semifinal é Corinthians e Cruzeiro e Vasco e Fluminense. Então, o que interessa para nós seria que passasse Cruzeiro e Fluminense, para que aí o G6 ficasse disponível para nós ou para o outro clube que estivesse ali na 6ª colocação. Essa é a realidade. Então o Botafogo aí está na fase de preparação para o jogo de amanhã contra o Corinthians, já sabendo desses resultados, né? Nós temos um jogo a menos. Um empate ali contra o Corinthians já nos leva de volta
a quinta colocação, exato, a quinta colocação, porque aí nós faríamos 59 e o Fluminense ficaria com 58. Então, empate. Mas dá para ganhar. Dá para ganhar. Eu lembro que eu fiz a minha simulação, o Botafogo terminaria a competição com 63 pontos dentro da minha simulação. Mas o Botafogo se complicou em alguns resultados e aí essa simulação pode cair ali para 61, 62 pontos. Mas eu ainda acredito no 63, porque o Corinthians não está tão forte assim. O Cruzeiro, talvez por conta dos jogos que vai se suceder, né? Por conta da Copa do Brasil, talvez não venha com força total. E aí, fora vai vir o Fortaleza, que ou já vem ali desclassificado lá no rebaixamento, ou vem já salvo. Eu acredito que o Fortaleza não fique rebaixado. Mas, cara, para comprometer ali a partida contra o Botafogo, eu prefiro o Fortaleza rebaixado. Porque aí eles podem vir com tudo para poder se livrar do rebaixamento, né? E aí o Botafogo pode ter dificuldade. Cara, todo jogo é difícil, todo jogo é complicado. Você viu aí o Vitória tirando ponto do Palmeiras. Você viu, cara, o Flamengo tendo dificuldade ali contra o próprio Fortaleza, né? No último jogo que o Flamengo ali perdeu também não, o último jogo ele ganhou, mas o outro jogo perdeu. Cara, então é muito complicado mesmo. Então aí o Botafogo está em preparação. Segundo também informações, né, o Danilo, que teve uma lesão na coxa, pode estar disponível para o último jogo, ou talvez contra o Cruzeiro, não sabemos ainda, mas talvez esteja disponível. Nós temos também os jogadores, né, que estão ali. Eu acho que o Montoro já se encontra bem melhor fisicamente, né, clinicamente, porque como é trauma, né, a questão do Montoro é trauma, qualquer trombadinha ali pode trazer um desconforto ali, um comprometimento ali daquela região. Vamos ver se o Santi Rodrigues fica disponível, né? Se o Santi Rodrigues fica disponível, e vamos ver qual é o time que o David Ancelotti vai colocar em campo. Então, o que eu chamo mais uma vez a atenção de você, meu querido amigo botafoguense, convida os seus amigos, divulga os nossos vídeos nos seus grupos de WhatsApp, grupos de botafoguense, nos grupos que você participa, até de outros colegas que também tem. Comenta sobre o nosso canal. Você já ouviu o canal Botafogo Sem Mimimi? Outro dia, o Anderson Mota, eu entrei na live dele, ele fez uma propaganda, um anúncio do meu canal. Muita gente veio por conta do Anderson Mota, entendeu? Então, cara, eu acho que é assim que a gente se ajuda. Eu, como falo pra você, eu vi dois vídeos, vou ver mais, porque daqui a pouco o YouTube começa a me encaminhar os vídeos do dia, né? Os vídeos de hoje. E eu vou vendo, cara, e vou lá, like, né? Então é isso aí que faz parte, cara, é ajudar o irmão, ajudar o amigo botafoguense, né? Quem sabe a gente não chega aí a um número razoável. Mas isso aí é só um pedido, cara. Fica à vontade, tá? Você tem total liberdade para fazer ou deixar de fazer também, não tem problema nenhum. Nós não vamos ficar aqui triste. Eu já estou há 2 anos fazendo vídeo. Para você ter uma ideia, a oportunidade aonde vieram mais inscritos no canal foi quando o Anderson Mota fez esse anúncio. Pô, vamos lá no canal Botafogo Sem Mimimi, vamos lá, vamos chegar a 1000. Não chegamos nem a 1000, estamos na metade ainda. Mas, cara, não tem problema nenhum. Tá? Aqui é sem mimimi, é sem conversa fiada. E você vai comprovar jogadores, eu já falei vários jogadores aqui. André Ramalho, esse que está no Corinthians, eu já falava sobre ele. O André Ramalho.
Eu já falava sobre o Cuiabano. Eu já expliquei para vocês, cara. O Cuiabano, quando o Grêmio ainda queria trocar o Júnior Santos, pagar um dinheiro e oferecer o Cuiabano. Foi em 2024. Em 2024, o Grêmio queria o Júnior Santos. No início, né? Antes dele ir pro Atlético Mineiro. Então, cara, muitos jogadores eu já comentava, né? Eu já comentava sobre esses jogadores. Então, você vai ver que é um canal diferente. Você vai ver lá, nós temos goleiro, que eu já fazia comentário. Laterais direito, laterais esquerdo. Zagueiro pelo lado direito, zagueiro pelo lado esquerdo. Volante, já falei. Já falei sobre todas as posições, cara. Sobre todas as posições. Muitos desses jogadores já estão em clubes. Rafael Tolói, eu falava sobre Rafael Tolói, tá lá no São Paulo agora, né? Até se machucou logo no início que foi contratado. Falei de muitos jogadores, cara. Iago Maidana, um zagueiro que eu falo sempre sobre ele. Quer contratar um? Para que contratar o Vitão? Vai lá no Iago Maidana, um zagueiro mais experiente, menos custoso, um salário vai ser menor, e vai lá e contrata. Tá lá disponível. Tá no futebol turco, no futebol chinês, sei lá, um negócio assim. Então tem muito jogador que eu já comentei sobre eles. E tem muita coisa. Por isso o nosso canal é diferente. Porque o nosso canal é o único que faz isso. O nosso canal é o único. Agora que eu vi o menino falar, o Iverson Santos. E parabéns por ele ter falado. Eu não concordo com alguns jogadores. Concordei até no passado. O Vitão, eu concordo. Mas, cara, pelo preço não dá. O Everson, eu concordo. Mas, cara, ele tem um salário, deve ter um salário astronômico no Atlético Mineiro. Entendeu? Então, agora o Carrizo, não. O Carrizo, eu contrataria, cara. O cara tem 19 anos. É parceiro lá do Montoro, lá na Sub-20. Ainda tem o Santino Andino, que eu vou falar sobre esse jogador. Santino Andino, é o ponta esquerda. Né? É o ponta esquerda. Então você vai ver que é realmente um trio ali para fazer ali o 3-1, né? Já pensou? Carrizo, Montoro e Andino? O trio do Sub-20 da Argentina? Cara, é por aí. Ok? Então é isso aí, galera. Um grande abraço, saudações alvinegras.